Olá, amigos que acompanham o The Papo, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu podcast semanal. The Papo tá no ar, querido! E para você que chegou até aqui, lembre-se de se inscrever no nosso canal, dar um joinha, comenta aqui embaixo de onde é que você está falando, manda um comentário pra gente aqui, dá uma vasculhada aqui no nosso canal, que tem bastante conteúdo aí que você pode gostar, pode não gostar, dá tua opinião também. E hoje o The Papo, meu irmão, vai bater aquele papo esperto aqui com o professor Marco Antônio, que não é só professor, esse cara é multiuso, porra, o cara é professor, é jornalista, já escritor já? Já tá escrevendo alguma coisa? Escritor sem livro publicado. Escritor, olha aí, rapaz. E ele veio conversar com a gente hoje sobre política, sobre a cidade, sobre as experiências dele. Você já deve ter visto o Marco Antônio por aí pelas redes sociais. E ele hoje está aqui para conversar com a gente. Marco, muito obrigado pela tua presença e espero que esse papo seja bacana. Eu quero primeiro que tu fale quem é o Marco Antônio. Valeu, André. Muito obrigado pelo convite. Obrigado para todo mundo que está nos assistindo aqui, nos acompanhando. Dá essa força pro The Papo, essa comunicação alternativa. A gente está pegando o macete aqui no Amapá. Não estamos deixando nada a desejar como profissionais como você. E construindo espaços alternativos aqui, onde rolam muitas ideias. Quebra um pouco o monopólio da mídia hegemônica. Eu acho que eu começo por aí dizendo que o Marco Antônio é esse. Um cara de quebrar hegemonias. Sou professor da Rede Estadual de Ensino, do CCA. Eu sou formado em Ciências Sociais, professor de Sociologia, mas também sou, como você disse, jornalista, também sou escritor sem livro publicado, mas escritor diário, inclusive, e sou macapaense, macapaense da Gema, do Formigueiro. Passei uma longa temporada onde me formei no Rio de Janeiro. Sou militante, sou socialista, sou comunista, sou de esquerda. Eu sou político também, sou até pré-candidato a deputado estadual. E eu acho que, sobretudo, sou uma pessoa que tento não me conformar com as injustiças do mundo. Eu acho que se Deus nos deu inteligência, se nós temos algum tipo de inteligência, se o mundo tem tanta riqueza, se a gente chegou a fazer coisas tão fantásticas como um podcast, como um microfone desse, como a internet, como um iPhone, a gente pode também diminuir a desigualdade do mundo, ou quiçá até acabar com ela. Tu é professor de Sociologia. sociologia. Cara, eu me lembro muito de ti, Marco Antônio, porque o teu pai é raizão daqui, né, bicho? Papai é pioneiro. Inclusive, eu vi um vídeo teu falando dos voos que ele fazia, né? O papai caiu 6 vezes de avião, comandante João Oliveira, mais conhecido como João Munguba. E o papai era um pioneiro da aviação aqui. Tinha um cara aqui chamado o comandante Juarez. O papai falou que se espelhava muito no Juarez. O papai é o segundo depois dele, digamos assim. O papai teve mais de 10 mil horas de voo na Amazônia e voo de garimpo também. Então, o papai também é uma lenda desse estado aqui. Eu faço sempre referência em guardar a memória dele. Tem saudade do. Mas sem dúvida alguma. Gente boa pra caramba. Conheci. Comandante Oliveira, é verdade, se conheceram. E aí, tu teve uma jornada no jornalismo também, como repórter? Eu sou jornalista. Um pouco sobre isso aí. Sou jornalista desde 2012. Eu sou o que se chama jornalista STF, né? Uhum. Eu tenho o registro da Delegacia Regional do Trabalho, da minha carteira de trabalho, de 2012, em Niterói, quando eu morava em Niterói. Eu sempre fui mais do articulismo, quando eu morava no Rio. Mais articulista mesmo, geralmente artigos de política, de análise de conjuntura, de geopolítica, essas coisas assim. Mas quando eu volto para Macapá em 2017, depois de me formar e tal, passar mais uns anos no Rio, eu volto e entro mais de cabeça no jornalismo mesmo. E aí eu vou trabalhar no Celes Naves, do teu irmão. E justamente no veículo um dos mais populares da internet. Talvez eu acho que o Celes foi o que primeiro ou melhor entendeu, né, o web jornalismo aqui. Ele sai da TV Amapá e ele monta o celeslive.com. Naquele momento eu acho que ele supera os blogs. Eu não morava aqui. Ele supera os blogs e faz web jornalismo. Até hoje o Celes tem um diferencial. O Celes tem jornalistas. E o Celes ele nunca publicou matéria minha ou do Índio
ou tua, ou do Júlio, ou do Helder, seja de quem for, se não tiver, mas tu tens aí o áudio, tu tens aí comprovado Desse que é jeito. isso, não é? É assim. Desse Para as pessoas que não sabem, Sim. a gente que tem uma editoria lá online, é assim, senão não publica. Não publica. Entendeu? O pessoal reclama muito, bate não sei o quê, mas é uma diferença de você ter só uma página de internet Sim. que você pega o conteúdo de outro, dá aquela chupada, aquela sugada e republica. O que hoje está muito popular aqui em Macapá. Sim. Muito popular na internet como um todo. O Celes não, o Celes faz jornalismo. Sim. O web jornalismo, mas é jornalismo mesmo. Tem fonte, checagem, entrevista e ir até rechecagem, ele vai exatamente. E ir até o local. Sim. Né? Por exemplo, um dos grandes diferenciais do Celes, me parece, que é de manhã com o olho de boto. Como o olho fica a madrugada inteira nas delegacias e acompanhando os ocorrências policiais, Sim. de manhã ele tem tudo mastigado, um áudio gravado da fonte policial ou do acusado, etc e tal. E ali ele faz jornalismo. O jornalismo policial é checado. Essa que é a verdade dos fatos. E por isso, então passei no Celes aí mais ou menos uns 2 ou 3 anos. Foi uma ótima parceria. Acho que me ajudou a enxergar um lado da cidade que eu não conhecia. Além de me dar uma outra profissão para além do articulismo, que é a profissão de repórter, que é diferente. Esse repórter, né, Pé no chão, lá pé no chão, que vai lá assistir com todo mundo para gravar, para pegar a sonora, para tentar pegar a melhor foto. No Celes, é diferente você ser da TV Amapá, ou do Celes, ou de uma outra. O Celes já é bastante respeitado, mas eu lembro, eu fiz muita bronca, eu aprendi com o Índio, isso com o Rodrigo Índio, meu amigo Rodrigo Araújo. Não, Marco, te impõe. Por que vai gravar primeiro pra TV Amapá? Não, tu é jornalista igual. Era assim mesmo. É assim mesmo, não, tá na ordem aqui, vai falar comigo agora. E a autoridade, etc e tal. E foi importante também um período. O jornalismo, ele é um barato, né, cara? Pô. E me parece que é o seguinte. Parece que é um negócio meio viciante, né? De vez em quando eu mando ali pro Celes alguma coisa, a gente faz um collab, eu faço uma checagem, alguma coisa, faço um vídeo especial. Eu sempre gostei de matérias diferentes. Não gostei muito do policial, eu gostei sempre mais de um papo mais comunidade e mais um papo mais histórico. Um papo mais histórico, um papo mais... O Celes sempre falou isso pra mim, eu percebo, Marco, que no teu jornalismo, a tua formação específica na sociologia, ela te influencia muito. Eu acho que por aí mesmo. Boa. E aí, tem alguma coisa assim que tu conseguiu enxergar nesse jornalismo mais comunidade lá de repórter? O que tu conseguiu enxergar lá dentro, Marcos? Cara, Macapá o Amapá é um estado muito pobre, né? Nós somos dos estados mais pobres do país. Então, as situações... Quem era muito bom nisso, de novo vou citar o Rodrigo, porque eu acho o Rodrigo um excelente jornalista, um dos melhores que nós temos no Amapá. Acho que esse olhar o Rodrigo tinha muito bem. Onde você chega aqui, nós estamos aqui no bairro do Infraero 2. Se eu andar 10 metros para ali, para cá, para frente ou para baixo, eu vou achar uma história. Uma história difícil, de batalhadores, né? Às vezes aquela história de uma pessoa doente na família, outra não pode trabalhar, ou outra que está tentando conseguir uma vaga no hospital, ou outra está fazendo uma campanha para enviar para longe daqui de Macapá. Então são histórias sempre muito tocantes e que não tem como. Eu não vi hoje nenhum jornalista que tenha feito esse tipo de matéria comunidade que não tenha ficado tocado. E às vezes, eu me lembro de um caso, André, era um menino, foi o Celes que me passou. Era um menino que estava em câncer e já era metástase, sabe? E o menino tão gente boa, eu fui à casa dele, comoveu muita gente, era aqui na Zona Norte. E eu acho no Brasil Novo. Comoveu muita gente e meses depois ele faleceu, sabe? Mas eu sei que a matéria ajudou a que ele tivesse um fim, digamos, mais confortável, um finalzinho de vida mais confortável, porque ele foi muito ajudado por muita gente. E tem essa outra característica, a amapaense, com o brasileiro como todo povo tem características boas e ruins, mas uma das características boas do povo mapaense é que ele é muito solidário, ele se compadece muito com a dor do outro, em especial na classe trabalhadora. Você pode reparar,
o pobre, ele é muito solidário com o pobre. Sim. Ele tem. Porque eu acho que talvez já tenha passado por situações iguais, tenha afinidade, passe por situações iguais. É muito comum. Então eu lembro quando nós deixávamos o telefone, ajuda aqui, tal, tal, através de número, tal, tal, as pessoas nos procuravam. E às vezes não eram pessoas, às vezes não eram pessoas muito ricas que procuravam. Eram pessoas mais, digamos, humildes É ou. o cara que quer dar 10 contos, quer ajudar 5 contos. Eu quero ser com uma cesta básica. Então vem um assalariado comum. Não foi que não é um grande empresário, é um assalariado comum. Eu achava. Isso era o que me tocava. E esse olhar jornalístico, por assim dizer, o olhar do repórter para pegar a melhor chamada, para que não seja apelativo, mas que também que seja uma boa chamada, que hoje na época do web jornalismo, a gente sabe que importa muito a chamada. É o headline. O headline, a chamada, o clickbait, o título, do que o Celes é muito bom também, o Helder é outro cara verdade. que é muito bom também, É verdade. entendeu, né? Então foram escolas para mim, de bons jornalistas, de bons editores, Para nós. e para nós, e a população também, né? Aprendendo e com casos como esse. Que eu acho que tem que, cada experiência dessa, nos humanizar. E no jornalismo vou seguir, viu? Vamos ver qual é o próximo projeto, mas eu acho que tem a ver com o web jornalismo também. Muito bom. Quem sabe aqui com o The Papo. Muito bom. Mas me fala uma coisa, o que te levou para essa carreira de professor? Tá desde quando, Eduardo? Pois é, eu dei aula no Rio de Janeiro, em cursinhos vestibulares populares. Caraca, quantos tu tinha, bicho? Tu tem 40 agora? Eu tenho 41 anos. E eu me formei em 2010, mais ou menos. Não, já formei, já não foi tão novinho, não. Eu dei aula lá quando eu me formei. Fui concursado lá na rede estadual do Rio de Janeiro. Tive que abandonar por causa de política. A política sempre foi, entre todos, Tem um tesão, né? Não, mas o mais óbvio, mas eu acredito de verdade. Eu tive que abandonar porque eu tive que sair para ser o chefe de gabinete da primeira prefeitura do PSOL no país, que foi numa cidade do noroeste do Rio de Janeiro, chamada Itaocara, uma cidade de 23 mil habitantes. Eu fui a Casa Civil por 2 anos e meio dessa prefeitura. Foi uma experiência fantástica. Digamos assim que eu governei. Em certa prática é isso. Na verdade, na prática é isso. Eu governei mesmo. Era ali eu e o prefeito e governar uma pequena cidade. São os pequenos problemas de um estado, de uma grande cidade ou de um país em escala menor, mas são os mesmos problemas. E como tratar com o parlamento, como tratar o saneamento básico, como tratar a campanha salarial dos servidores públicos, dos professores, como administrar sem ser um patrão, sendo um cara de esquerda como eu. Nós fizemos lá, por exemplo, em 18 dias de governo, nós chamamos a juventude toda da cidade para dentro do auditório da prefeitura. Eles nunca tinham entrado na prefeitura, a maioria dos universitários, e nós falamos, olha, nós decidimos aqui que nós vamos fazer o passe livre na cidade. O orçamento nós não sabemos como está ainda, porque nós assumimos agora. Então, vota em uma comissão, um de cada universidade, um de cada local, 12 estudantes. Daqui a uma semana a gente reencontra aqui. Durante essa semana, essa comissão vai estudar. Vocês vão dizer quantos ônibus vão ser, qual o itinerário, quanto nós vamos gastar. E assim foi feito. Foram experiências de democracia direta. Por exemplo, secretário de Saúde, Educação, de Obras e de lá um município muito rural. Quem escolheu foi o povo em Assembleia Popular. Eles escolheram, vai ser o fulano. Então, nós fizemos exercícios de democracia direta. Entendeu? Governamos de forma diferente. Governamos de forma diferente. Quantos deram certo, quantos deram errado. Vai sair um livro ainda um dia sobre contando essa experiência. E a aula veio naturalmente. Quando eu volto para o Amapá, depois eu faço concurso aprovado. E, cara, assim... não é que eu nasci para dar aula, mas eu gosto muito para dar aula. Eu nasci sim. Eu nasci para dar aula assim. Eu gosto muito de dar aula. Eu acho que meus alunos também se amarram. Eu levo a sério, eu levo como sacerdócio. Eu não acho que o professor tem que ser o palhação, o cara que chama a atenção de todos os estudantes, etc e tal. Mas se puder fazer melhor, eu faço com naturalidade. Eu tenho muita felicidade, falo humildemente, sabe? Mesmo humildemente, mas eu tenho muita felicidade de chegar em sala de aula, ter a atenção de todos os alunos até o finalzinho. E eu não faço, praticamente, eu pouco faço chamada e pouco escrevo no quadro, porque eu gosto de hablar. É aula, é conteúdo o tempo todo. Conteúdo o tempo todo. Eu falo pra eles, olha pessoal, hoje é conteúdo de universidade. Bora, que a aula hoje vai ser top. E eles embarcam mesmo. André, eu tô com 910 alunos agora. Eu tô com 18 turmas de sociologia. A média ali de 40 e pouco alunos. Eu acho
não exageram. Eu acho que no máximo, não é que eu esteja reclamando não, mas para a educação melhorar, o certo é no máximo 30 estudantes por turma. Estou te falando, porque senão eu não tenho como decorar o nome de todos os meus alunos. Eu decoro na feição, assim. Eu sou bom de fisionomia, eu não sou bom de nome. Mas de qualquer forma, eu me amarro. Eu dou valor. Eu acho que a meninada, um abraço à meninada do CCA. Eu acho que, galera, o Gabriel de Almeida Café, a gente se amarra também. Tá muito boa a experiência. E aí eu associei a internet, né? Com essa história aqui de começar a filmar as aulas, o trecho das aulas, e aí virou negócio de meio de professor de TikTok, e esse negócio pegou. E pegou para o bem. Hoje eu utilizo como um divulgador de conteúdo, porque geralmente eu me gravo dando aulas e ensinando Weber, Max, ensinando Durkheim, ensinando a Escola de Frankfurt, alguma coisa, o Debate de Brasil, Florestan Fernandes, o Darcy Ribeiro, geralmente eu gravo muito Darcy Ribeiro, e já a gente me falou, olha, estou estudando através dos teus vídeos. E outra coisa, claro, que de vez em quando com um alívio cômico, uma brincadeirinha, algum videozinho de TikTok para dar uma viralizada também com os estudantes. E faço isso como um auxílio de educação. Isso ajuda a que os estudantes prendam sua atenção. Eu acho que é por aí. Assim chegou, digamos, mais tarde na minha vida. E isso é uma coisa, eu vou te dar uma certeza. Chegou para nunca mais sair. Igual ao jornalismo. E quando foi que entrou essa história de militância na tua vida, bicho? Pois Eu lembro que tu era da igreja, junto com a gente lá. Molequinho. Eu, André. Ele, o Paulo, o irmão dele, a irmã dele. A Liliane, a Daiane, mamãe, papai, todo mundo. Veio de lá um pouco essa história? Não veio de lá. De alguma coisa? Não veio de lá. Na verdade, no ensino médio, até ali os 13, 14, 15 anos, a gente era da igreja, né? A igreja do Evangélico Quadrangular. Eu já fui evangélico. O André também. Tu ainda é, André? Eu sou. O cristão. Não, cristão eu também sou. Eu não sou mais... Eu sou cristão porque eu tenho opção por oferecer pelos pobres, isso. porque eu sei dar outra face, porque eu sei perdoar, inclusive, até os inimigos, às vezes. Hoje eu me rotulo mais como cristão, cara. Eu também me rotulo como cristão. Curto mais... Eu já fui evangélico muitos anos. Eu me rotulo como cristão e lanço desafios. Sou mais cristão, exerço mais o cristianismo que muito pastor vende no templo, tá? Esses falsos pastores. Eu faço logo provocação aqui. Não, é sério mesmo. Tem vendilhão do templo. Tem. Pastor safado que só quer explorar a comunidade. Sim. Pegar o dinheiro, pegar a oferta. Explícito. E hoje é explícito. Na cara duras. Na cara dura. E o cristianismo é outra coisa. O cristianismo o exemplo do Cristo. Com quem ele andava, André? Ele andava com pobre. Com prostituta. Ex-prostituta. Eu acho bonito naquela passagem, se tu me permites. Vai lá. Uma das passagens mais bonitas que eu acho da Bíblia. Aquela passagem quando Judas vende Jesus para os soldados romanos, o trai por 20 moedas, 20 moedas 30 moedas de prata. Só que os soldados romanos perguntam, como é que eu vou reconhecer quem é quem? Porque tá ele mais 12 descalços, são todos pés descalços. Ele é o rei dos reis, mas ele não tá lá acima, na hierarquia. Ele não tá mais bem vestido, ele não tá comendo melhor, ele tá sofrendo igual os outros. Ele não é o diferenciado. Vai chegar e vai não, ver, é aquele. Ele é igual aos outros. Tanto é que daí que vem a história do beijo de Judas. Ele fala, vai ser aquele que eu der o beijo. Judas vai lá, beijo. É assim que os soldados romanos se identificam. Isso é muito bonito. Se o rei dos reis foi humilde, foi quem ajudou, quem se deu a mão, foi quem disse: atirai a primeira pedra, aquele que nunca pecou, aquele que nunca errou. Por que cargas d'água eu vou deixar que um falso cristianismo que vem de longe do templo digam para mim que tu tá certo, tu tá errado, tu vai pro céu, tu vai pro inferno, sem exercer nenhum tipo de luta pela comunidade, sem ter a opção preferencial pelos pobres, que é o exemplo de Jesus. Esses dias aqui a gente teve, não sei se tu viu lá, tem um episódio novo lá falando justamente dos 2000 anos de cristianismo. Eu vi, cara, e um cara muito qualificado, né? A gente mudou. Aquele teu convidado. Que desde o início da história da igreja faltou muita coisa. Mano. E eu aprendi, cara, vou te dizer, aquele teu convidado bastante qualificado. Sabe muita coisa. Bastante qualificado na história do cristianismo, etc e tal. Presbiteriano estuda demais. E essas vertentes, digamos, do evangelho, os evangélicos, digamos, mais tradicionais, falando dos adventistas, dos presbiterianos, dos batistas, dos luteranos, esses todos, que é do primeiro, que é do luteranismo, da reforma protestante mesmo, primeira leva, da primeira leva.
me parece que são bastante diferentes Com certeza. do que é esse, Intelectualmente. do ponto de vista intelectual e do ponto de vista do que é, digamos, do que ficou parte, fique bem claro, parte desse setor neopentecostal, que hoje, inclusive, utiliza a política de forma vil, faz chantagem com seus fiéis, quem votar na esquerda não vai para o céu. Que absurdo! Que absurdo! Não é. Jesus vivesse hoje, não tenho nenhuma dúvida. Jesus ia estender as mãos para a comunidade LGBT. Isso é para qualquer pessoa, porque o reino dele não era desse reino, era do reino, era do reino dos céus. Por isso entrou no método por isso não foi um revolucionário político. Por isso foi um revolucionário, ele dizia, né? Inclusive, era porque ele questionava pelos zelotes, não era? Porque ele dizia, dai a César, que é de César, o Senhor, que é do Senhor. Os fariseus. Exatamente. Muito pelo contrário, ele em cima dos fariseus, que era a igreja da época. Exatamente, porque eles eram detentores da língua, da escrita, etc e tal. Mas eu adoro conversa assim que a gente vai indo. Mas não foi do cristianismo que tem. Pois é, não foi. Ah, tá, como foi que eu vou ter? Tem uma raizinha lá dentro. Mas óbvio que tem, nesse sentido, sim. Porque eu era ali quadrinho da Escola Bíblica Dominical. Eu sempre gostei da leitura. Sempre gostei da Escola Bíblica. Eu e o Júlio Miragaia. Nós éramos da classe de juniores e também o Marcelo. Nós éramos da mesma classe. Lá na igreja. Mas aí mesmo muda quando eu entro na universidade. A Unifap, ela mudou minha vida. Quando eu chego no primeiro dia, tem uma manifestação de estudantes, porque era para eu ter 6 disciplinas, só tinha 3, porque faltavam 3 professores. E era assim vários cursos, no meu primeiro dia de aula. E os estudantes, naquela época, o Diretório Central dos Estudantes tinha muito poder, tava muita força, tava muito engajado. Era o Dorinaldo Malafaia, que era o coordenador geral. Se for comparar com o de hoje. Foi quando tá se reestruturando lá. Vamos, toda a força ao DSE, vai retomar. O Dorinaldo. E aí foi o dia que eu conheci o Dorinaldo, inclusive. E eles fecharam a porta da universidade, não. Aqui nós queremos contratação dos professores. Vamos contratar professores. Falei, rapaz, esse pessoal tá aí certo. Comecei a andar com eles. Em 6 meses foi assim, relâmpago. Em 6 meses eu tava com camisa de Che Guevara já. Aquele estereótipo, sabe? Tava deixando o cabelo crescer, camisa de Che Guevara, boina. Eu só não aprendi a tocar violão até hoje, mas de resto. E aí eu fui no congresso da Uni, primeiro congresso da Uni, fui a 7. Primeiro congresso da Uni e entrei. E, cara, eu vou te ser sincero. Depois daí, digamos, eu vou morar para o Rio de Janeiro para estudar, mas também a convite do partido político. A gente fundou um partido aqui que foi o PSOL, você sabe disso. Hoje, para mim, ser socialista, ser comunista, é isso, é lutar, ou ter uma concepção de vida e lutar para melhorar a vida das pessoas. Mas não como um político pedagogo, porque eu estou mais para revolucionário do que para político. Por um acaso, hoje sou pré-candidato. Mas acreditar na luta do povo, que só a luta muda a vida. Ele diz que é importante pressionar os políticos. Por exemplo, hoje eu estou com rodoviários. Eu estou com rodoviários sempre. Rodoviários é a categoria, junto com a minha, claro, de professores, que eu mais participo de mobilização. É absurdo, André. Uma das classes que receberam um dos maiores golpes, para mim, na minha concepção, hoje do governo, do país, sei lá de onde é que vem isso aí, que hoje, por exemplo, você só tem o motorista no ônibus passando o troco e tendo que dirigir, porra. Você não pode falar o celular e dirigir ao mesmo tempo que você leva a multa. E como é que mas você pode dirigir e passar o troco. Aí você corta os custos. Cortou a metade dos funcionários. Os custos do patrão. Mas e aí, pô, a qualidade no transporte? E mais que e isso. A atenção do cara, pô. E a qualidade. Imagina a qualidade de vida de um cara desse. Olha, o salário de um motorista em Macapá é o mais baixo do Brasil, R$ 2.600. Mas geralmente eles não recebem. Esse é o problema. Atrasa todo mês. Tu imagina, André, tu teres no dia do teu salário, qualquer trabalhador, imagina, o dia que chegou o teu salário, tu tá na tensão, vou pegar outra cheque, vou ver quanto que veio, será que veio o ticket, será que veio mais, será que eu recebi? Isso é absurdo, cara, porque a conta, o boleto ele nunca vai deixar de chegar, vai ter que pagar a Equatorial, uma energia caríssima, vai ter que pagar água, vai ter que pagar tudo, entendeu? E é isso, e se tu observares, tinham 180 ônibus em Macapá há 10 anos atrás, 180. Hoje tem 47 ônibus. Tinham 3 ônibus em Santana, hoje não tem nenhum. 4 ônibus fazem a linha Macapá-Santana. 4!
4. Semana passada, os estudantes da Unifap... E tem hora para sair, né? Não, tinha que ter hora para sair. Não tem horário, não respeita nada. Semana passada, André, os estudantes da Unifap, eles não passou o ônibus simplesmente de noite, a hora que eles acabaram a aula, eles não tinham dinheiro, eles foram andando para Santana. Olha só, pessoal, moçada, presta atenção. Meu Deus do céu. Hoje é o ano, hoje nós estamos em 2026. Nós estamos no século XXI. Semana passada, os estudantes da Unifap foram andando para Santana porque o ônibus não passou. Tem 4 ônibus na linha Macapá-Santana. 4. Tem 47 ônibus em Macapá. Eram 180 10 anos atrás. Piorou muito. Macapá precisa de uma revolução no seu sistema de transporte. E isso aí, eu tô com o rodoviário, nós estamos com uma turma bacana, o movimento pelo transporte digno. André, nós vamos pautar isso. Tô te falando, vamos botar ônibus já condicionado em Macapá, não vamos aumentar a frota. E não tem outro jeito, tem que melhorar, porque a população sofre muito, meus alunos sofrem muito. Eu ando de ônibus todos os dias, eu volto para casa, eu vou de carona e volto de ônibus para casa. Eu tô sem carro já há algum tempo. E tô sendo empurrado pro carro de volta. Eu preferiria... Eu morei em cidade, eu morei em Brasília, morei em Niterói, morei no Rio de Janeiro, enfim, morei em capitais importantes, e eu preferia não ter carro. Porque é melhor, para mim é mais útil. Eu saio de casa, se eu sei que o ônibus vai passar aquele horário e que tem qualidade, eu pego o ônibus, pago 3, 4 reais, chego na porta do trabalho, não tenho problema de estacionamento, entendeu? Vou às vezes eu vou numa música, vou fazer um texto no meu celular, entendeu? Eu volto para casa com muita tranquilidade, entendeu? E uso o carro nos finais de semana. Aqui eu não tenho essa possibilidade, eu não tenho essa possibilidade. É muito escroto. É muito escroto. O transporte de Macapá é muito ruim. É o pior do Brasil que eu já andei. E regrediu, piorou muito. E piorou na gestão Furlan. Por logo dizer, daquela cotovelada aqui... Era isso que eu ia te perguntar. Vai, fala. Porque antes, como tu falaste mesmo... Tinha 180. 180 ônibus. Não, porra, a gente não precisa ir muito longe não, Marcos. 10 anos não, porra. Não, até menos tinha pra cá, Menos, pô. Não. 5 anos atrás. 5 anos atrás. Tinha uns 4, 5 empresas rodando aqui, pô. Você tem uma empresa, que é da prefeitura, e aí não tem ônibus. Demora pra caramba. Quando foi que mudou essa realidade aí? O prefeito Furlan, ele inventou uma fake news. E tem que chamar as coisas pelos seus nomes. Uma fake news. Ele falou que ele promoveu o maior plano de mobilidade urbana da história de Macapá. Vá lá. Plano de mobilidade urbana que excluiu os mais pobres da cidade, que são os que andam de ônibus, é um plano furado. É um plano de elite. Se bem que ele é rico, dono de clínica, talvez tenha sido por isso que tenha feito ele meter esse papo. Não pega ônibus. Não pega ônibus, foi deteriorando o sistema de ônibus em Macapá. Eu não sei te dizer que realmente foi essa virada de chave, mas é fato que nos últimos 4 ou 5 anos piorou demais, ao ponto de que hoje, mesmo pessoas pobres, ou as pessoas que não têm muito dinheiro, elas não tem jeito, tem que contar com o Uber. Tem que contar com o transporte, com transporte aplicativo. Porque se depender do ônibus, vai ficar na mão. Não vai chegar no destino. Não vai ficar no destino. E isso é pior porque... aí é em cadeia, André. É em cadeia. Tu piora a vida do rodoviário, tu demitiu a maioria dos rodoviários, tu não paga o salário deles, tu ferra a população, tu ferra os meus estudantes. Vou voltar às aulas semana que vem e vai ser o caos de novo. Conheço, já sei como é que é. E aí tu leva a pessoa comum a desejar muito querer comprar o carro, porque ela necessita para o transporte dele diário. Piora o trânsito de Macapá, tá cada vez pior. Vou aproveitar esse gancho aqui. Ou você compra uma moto elétrica, sem experiência nenhuma de trânsito, você vai se expor. Tu vai piorar o trânsito, como já piorou, do ponto de vista de engarrafamento das coisas. Tu acaba com a tua vida, com a vida de quem te bateu, de quem... Tá não, é pior de todos os pontos de vista. Tá rolando isso. É pior do ponto de vista do meio ambiente. É pior do ponto de vista da qualidade de vida das pessoas, porque mais gente vai passar mais tempo no trânsito. Uma pessoa dentro do carro, todo mundo saindo no horário de pico daqui da Zona Norte pro centro da cidade, ou todo mundo voltando, ou como todo mundo indo pra Zona Oeste, ali pela Duca Serra. E pode reparar, Macapá não é de engarrafamentos. Acontece isso muito porque aumentou muito a compra de carros no Brasil no primeiro e no segundo governo Lula. Ok, tudo bem, eu tenho direito de comprar o seu carrinho, mas porque em Macapá, especialmente,
foi piorando o sistema O cara o sistema o transporte público, o ônibus. Aí o cara vai andar de ônibus. André, nós estamos numa cidade quente, André. Não é aceitável, repito, nós estamos em 2026. Não pode existir nenhum ônibus em Macapá que não tenha ar-condicionado. Parece que nós estamos falando de uma tecnologia nova. O ar-condicionado. Embora o ar-condicionado seja, para mim, uma tecnologia... O cara faz mó festa. Colocamos 5 ônibus aí na rota de... Nossa, cara, é um absurdo. É um absurdo. Bom, ficou aqui a indignação. E nós vamos pautar essa nossa pauta principal desde o ano passado. E começou de forma muito genuína. Comecei a andar de ônibus de novo. Eu quero até esclarecer isso. Começou a ouvir um burburinho aí de uma fake news. O Marco não anda de ônibus, ele anda só pra gravar o vídeo. Vai lá, né? Vá. Eu ia ter essa caraça de pau. Eu fiquei sem carro, comecei a andar de ônibus. Um dia eu gravei. Falei, cara, essa é a situação. Alguém tem que fazer alguma coisa. Ninguém pautava isso, cara. Ninguém pauta isso. Então tem um movimento, e tá crescendo, um movimento genuíno de jovens, de motoristas, de rodoviários, e a moçada tá se juntando e a gente vai mudar o transporte desse estado. Essa é a nossa luta. Boa, moleque. Então tua inspiração veio lá mesmo. Depois veio da universidade. Sempre à esquerda, sempre ao lado, digamos, ao lado dos de baixo, como diria Lenine, ou como diria Florestan Fernandes, ao lado daqueles que precisam de mais apoio, né? Que não somos nós, é a classe trabalhadora, é a maioria da sociedade. Nós somos 99% da sociedade. 1% que rala para viver, que vive do próprio trabalho, são trabalhadores assalariados, trabalhadores terceirizados, trabalhadores informais, são microempreendedores, etc e tal. Somos nós que movemos a sociedade. Então nós temos que ter no mínimo, essa é a nossa compreensão, temos que ter no mínimo uma solidariedade entre nós, votarmos entre os nossos, darmos os braços entre os nossos, ajudarmos entre nós mesmos. Esse pode estar mudando a sociedade para melhorar para a maioria da sociedade. Esse é o debate nosso que a gente faz. A proposta de vocês desse grupo aí, então, é aumentar o número de ônibus. Cara, assim, Macapá tem que ter licitação. Qual é o problema? Hoje tem uma ordem de serviço. A empresa ela tem 1 ano só de ordem para ela funcionar. Tem que ter uma licitação em Macapá. O primeiro passo seria licitar para que fosse 25 anos, para que as empresas possam investir, comprar ônibus novos. Porque como é que é? Isso que me ensinam são os rodoviários, tá? Isso hoje era o Max Delis, presidente do Cicotrap, estava me ensinando isso hoje. Marco, como é que como é que uma empresa vai se organizar se tem só 1 ano de direito de funcionamento? Ela vai chegar num banco de financiamento e não vai investir, não vai ter financiamento. Agora, se eu tenho um contrato de 25 anos, o cara vai comprar, uma frota nova, etc., vai contratar pessoal, etc. E tal. Ele tem razão. Esse seria o passo número 1. Eu acho que em Macapá nós poderíamos fazer, e isso não é pauta esquerdista, não. Acho que em Macapá nós poderíamos fazer o teste, e dá para fazer em Santana também, do que a gente chama de municipalização do transporte. É possível ter empresas, tem experiências. Brizola fez em Porto Alegre, Brizola fez no Rio de Janeiro. Há experiências de estatização, que a gente chama de municipalização, porque o transporte, enfim, municipal, ele é da cidade, enfim, da prefeitura. Poderíamos ter uma frota própria da prefeitura, mas desde que com investimento, e aí teria que abarcar o Estado. A maioria da população anda de ônibus, então o governo do Estado do Amapá teria que ajudar também a comprar ônibus novos. Por que qual é o problema? E fazer esse sistema de sessão. Se a gente pode gastar, R$1 milhão num show que acaba em 2 horas, por que eu não posso gastar nesse R$1 milhão? Deve comprar o quê? Uns 4 ônibus? 1 milhão por aí, mano. Talvez uns 4 ônibus. Por que eu não posso comprar com 4 milhões? Pensa comigo, o governador, pensa comigo, o prefeito. Cota aí, Marcos, lá. 4 pra gente. R$1 milhão que custa o cachê de de um Gustavo Lima da vida, não sei, desses shows grandes de expofeira que vem aqui. Então, um show que dura 2 horas. Por que eu não posso pegar 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões com a ajuda das bancadas, da bancada federal, etc e tal, procurando o governo federal, procurando o BNDES, dando um jeito, usando a força política que o Amapá tem. Bora comprar 100 novos ônibus para o Amapá, numa empresa municipalizada, colocar com ônibus, colocar com ar-condicionado, padrão, horário, etc e tal. É possível, cara.
só não é feito até agora porque não se pensou nisso. E olha, ônibus urbanos e médios, seminovos, não, tem que comprar novo. Tá, que compre 2, então. 700 pau, 470. 470, que compre 2. 1 milhão compra 2 ônibus bons. Entendeu? Nós vamos investindo. Cada mês a gente compra 10 ônibus. É possível, cara. Olha só, ia mudar a vida de tanta gente, bicho. Tô te falando, ia a vida da gente que mais precisa. E o Estado, a política pública bem feita, ela tem que servir para isso, para ajudar a gente que mais precisa. Aí você tá falando de ônibus, né, cara? Aí você pensa em toda a estrutura que comporta essa questão do ônibus. Pessoal, manutenção, parada. Ah, tá. As paradas de ônibus de Macapá são barato, né? Que cada um faz um pouquinho. Então Chega no lugar, tu nem imagina que é uma parada. Tu só vai saber que é uma parada porque o ônibus parou e a galera tá descendo ali. Lá na frente do CCA. Talvez um dos principais pontos de ônibus da cidade, na FAB. Foi engraçado, até mandei pro Celes. Qual lado? Aquele que tá com ar-condicionado? Não, na frente do outro lado. Do outro lado, da escola mesmo. Chovendo lá, os estudantes estão encolhidos com a sombrinha embaixo do ponto de ônibus que já não tem mais quase telhado, tá todo furado. Não, aí se tu imagina, se assim tá na frente do CCA, nos principais pontos de ônibus da cidade, imagina como tá nas periferias da cidade. Nem tem essa cobertura. Tem lugar que não tem, tem lugar que não tem. Tem lugar que não tem uma placa para indicar que é um ponto de ônibus. Ou seja, o sistema de ônibus de transporte público em Macapá, André, em Santana, André, não tem ônibus municipal. Não tem. Assim, não tem. Tiram três, André. Não tem ônibus municipal em Santana. E tem prefeito, né? Tem prefeito. Cara, e mais, o que eu peço para as pessoas é, nos indignemos juntos. Eu não estou preocupado se é Clécio, se é fulano, se é Bala. Eu tenho minhas preferências, eu vou votar, enfim, no fulano. Não é esse o debate. Eu posso até fazê-lo depois melhor. Mas eu estou preocupado entre nós, que andamos e precisamos de ônibus. Nós temos que fazer uma revolução nesse estado. Pressionar. Nos organizarmos. Só a luta muda a vida. É esse o recado que eu quero deixar para vocês. Fazer igual os caras fazem lá na França, mano. É bom, aí, olha, quem tá falando é ele. Quebra tudo. Quando o PSG ganha um título, eles queimam o ônibus. Tu imagina como foi agora no dia da eliminação da França. Até que eles ficaram comportadinhos naquele dia lá. Pois é, cara, olha, a gente recebe muita mensagem, Marco. E antes, quando eu fazia reportagem pro Celes também, de gente reclamando de falta de parada mesmo, mano. Cara, é absurdo. Porra, eu ficava lá esperando o ônibus com os caras, falando, pode ficar aqui pra tu ver. Se eu não tô te falando a verdade, eu tava meia hora, 45 minutos, 1 hora, porra. Esperando o ônibus, pô. Sabe o que os caras faziam antes? Atravessava pro outro lado, porque às vezes tinha uma sombra. E o sol ele bate, agora de tarde ele bate assim, né? Se a parada é lá desse lado de cá, é sol na cara. Mano. Não, meu irmão, e o sol daqui... Eles atravessam... O sol daqui é constrangedor. Aí lá vem o ônibus, né? Que a galera tudo do outro lado. Porra, assim. Não, e o sol daqui é constrangedor. Tu sabes bem como é que é. É terrível. Moleque, e aí? E que mais? Cara, eu acho que é isso. Eu acho que nós chegamos agora na pré-candidatura, né? Já pra gente ir fechando. E depois de tudo isso... Pois é, Marco. Cara, tu foi tanto tempo militante, né, moleque? Parece que, assim, eu conversei com o Haldson aqui também. Claro, grande amigo, meu colega de faculdade. E conversei com outra pessoa também, conversei com o Carlos Evangelista aqui, eu não publiquei. Também são pessoas queridas. Eu tenho pessoas queridas em todos os setores. Todos os nichos. Que é direita, que não é e tal, entendeu? Eu gosto disso aí, porque eu gosto de ouvir todas as ideias. Certo. Pra mim é isso aí. E aí, cara, a gente estava conversando, eu conversei com eles sobre essa questão dessa janela que está se abrindo agora, de tempo. Acho que é o tempo de vocês, cara. Cara, eu acho que é o tempo de mudança, de mudar mesmo, colocar outras pessoas lá, pô. Essa janela tá aberta, meu irmão. Eu acho. Eu acho que vocês têm que ir com tudo mesmo. Eu gosto disso. Eu gosto dessa tua iniciativa, da iniciativa que vocês estão tendo. Que onde foi que surgiu esse estalo? Pô, cara. Na militância. Pois é, cara. Trabalhando nos bastidores e tal. Igual o Júlio, né? O Júlio também trabalha nos bastidores. O Júlio é um dos que falou, Marco, lança, tá na hora. E muita gente falou, Marco, tá na hora de lançar. Porque, primeiro que nós precisamos de renovação. Eu sou nome de renovação, essa que é a verdade.
E segundo, cara, que doeu um pouquinho na consciência. Minha vida tava bastante desconfortável eu em casa, honestamente, cara. Tu não Tran- gosta de ficar quieto. Tranquilo, mas assim, sabe, com muita humildade de novo, digo, acho que nós acumulamos uma experiência na vida. Para formar um quadro demora, eu acho que a gente formou um pouquinho bem, com um bocado de defeito, mas a gente formou um pouquinho, então, tinha um pouquinho formado, tem um pouquinho de experiência, tem uma estrada, entendeu? Eu acho que a gente pode contribuir um pouquinho. Entendeu? Então eu falo, Marco, bora, tua hora de te colocar. Não é a coisa mais confortável, mas também já mudou, porque também já empolguei. Tô te falando. Segura lá. Não, irmão, empolguei, tô indo com coragem. E sabe o que eu falo para as pessoas assim? Eu não tenho obrigação nenhuma de ganhar. Então eu posso falar tudo que eu quiser. Entendeu? Tudo, não tenho amarra com ninguém. Sou absolutamente livre, independente. Então, o que me amarra são a minha consciência, uma história de vida, de luta lá dos trabalhadores, da juventude, do povo pobre. E vai ser aí. E eu vou pautar tudo. Não vou. Ai, Marco, tal coisa, como já tentaram fazer. Não vou deixar de falar. Eu vou falar, eu vou pautar. Que bom que existe concurso público, né? É sério. Porque o contratado ele não pode falar O tudo. contratado não Por pode. isso que é ruim também o contrato. Mas eu posso falar tudo que eu quiser, eu não vou ser demitido. Eu dou minha aula, etc e tal. Compreendem? Não depende disso a minha vida. Só que já empolgou. Eu não tô vindo a marcar posição, não. Nós vamos arrebentar. Eu tô te falando. Tem um espaço enorme para uma candidatura ideológica. Só na pré-candidatura agora nós estamos atraindo setores da cultura, do rock and roll, do skate. Os meus alunos, de companheiros do transporte, de rodoviários, etc e tal. Estamos formando uma frente social e política grande, bonita, que inclusive para mim tem a ver como rearticular, como através de uma candidatura rearticular o campo progressista do Amapá, que está muito desarticulado, que todo ele praticamente foi para o governo também. Então, obviamente, se você vai todo mundo para o governo, você deixa os movimentos sociais de lado, você deixa um vácuo. Por isso também cresceu a extrema-direita, e nós vamos retomar isso. Parte do objetivo dessa frente social e política que a gente está fazendo, da juventude, da esquerda, do povo progressista, eu candidato ali pela rede, junto com a federação, com o PSOL, nós vamos ajudar a reorganizar a esquerda com muita humildade, mas nós queremos dar nossa contribuição, né, de uma candidatura que vai ser, dessa pré-campanha, uma candidatura que nós vamos construir, que vai ser de luta, classista, piqueteira, grevista, insubordinada, entendeu? Saudavelmente subversiva. É esse tipo de movimento que nós estamos criando, que eu te chamo, bora construir com a gente. E aí, mas já rolou muito balde de tentando gente jogar balde de água fria? Ao contrário, né? Marco, pega mais leve. Não, rolou assim, tentando. Não, rolou assim. Um importante político do nosso estado, eu não vou falar quem é, mas pessoalmente eu conto depois, chegou comigo quando eu fiz o debate da escala 6x1, que eu sou obviamente pelo fim da escala 6x1, que o trabalhador tem o direito a ter um dia mais de descanso para cuidar de si, para fazer lazer, para cuidar da sua família, enfim, para fazer qualquer coisa que ele queira. Porque nós não estamos mais na primeira Revolução Industrial, nós estamos em 2026, chegou um político importante na convenção do meu partido, que foi semana passada, deu tapinha nas costas, tá pegando pesado, né? Eu não entendi bem se foi uma... ele estava claro se referindo aos meus vídeos sobre o 6x1. Mas aí também só deu vontade de eu ir mais. Vou gravar de novo. Porra, ninguém mais também precisa trabalhar, porra, tanto assim. Não pode, cara. Porra. Tem desempregado aí, exatamente. A gente trabalha assim, consigo, André, trabalhar menos para que todos trabalhem. Trabalhar menos para que todos trabalhem. Mas os caras vêm com esse discurso de precarização também do trabalho. Sim. Tem uma linha tênue aí, cara. Fala. Porque, bora trabalhar pra, tipo, o cara... Acho que a gente precisa também criar uma cultura de dar esse poder pro cara. Tipo, você quer trabalhar com uma iniciativa privada, trabalhe. Mas você quer trabalhar por conta própria? Trabalhe por conta própria, porra. Aí você cria aquelas empresas de microempreendedor individual, né? Sim. Que é uma forma de você dar essa possibilidade. Aí você cria também, porra, você tem aplicativos. Eu não sei qual é a tua ideia em relação a isso. Mas tem aplicativo de mobilidade urbana, né? Uber e essas coisas mais aí, que o cara pode tirar um troquinho a mais.
Só que até nisso aí já tem gente pegando. Mas O que óbvio. acontece, porque, como eu falei, tem essa linha tênue, porque existe a precarização. Mais óbvio, né? E existe também, tipo, quem é que cuida desse cara? Porque as empresas estão aí, mas quem é que cuida desse cara? Exatamente. Essa é uma área nossa de estudo, que é a sociologia do trabalho. Esses caras, eles trabalham até mais de 6 dias, pô. Mais que isso, André. Estão trabalhando 7 dias. Eu vou te dizer mais, André. A gente chama isso na sociologia do trabalho, que tem um importante professor chamado Ricardo Antunes, da Unicamp. Ele, desde a década, ele escreveu um clássico chamado Deus ao Trabalho, na década de 80, e hoje é tão atualizado que ele está produzindo um debate sobre a uberização do trabalho. Hoje, André, um trabalhador que as empresas de plataforma, a gente chama de plataformização da vida, elas tentam vender como se o cara fosse um autônomo, patrão de si mesmo, um empreendedor de tal. Esse cara, ele trabalha em escalas diárias, de 10, 15, 12, 10, 11, 12, talvez até 15 horas por dia, que é a escala de trabalho que nós tivemos na primeira Revolução Industrial, em Liverpool, em Manchester, em Londres, em 1800 alguma coisa. Preste atenção. Então há um retorno. E como é desregulamentado, porque passa por fora, porque passa por fora das leis trabalhistas, não tem seguro de vida mínimo, não tem um mínimo de, se você... É porque eles vendem como renda extra, né? Exatamente. Sabe que não é renda extra. Não é renda extra. Exatamente. Então, obviamente, esse processo de uberização do trabalho, de plataformização da vida, é algo que na sociologia nós estamos bastante atentos. E isso... Todo mundo de nós conhece, André. Tu já rodou de Uber? Já. Não. Mas todos nós conhecemos 1, 2, 3 ou 4 Uber, na verdade. Sim. É algo normal, é o comum. Não estou dizendo que é ruim. Eu estou dizendo que nós temos que perceber que das transformações do mundo do trabalho, do capital, parte da estratégia é essa, de fazer com que o trabalhador se sinta primeiro um colaborador, depois se sinta um empreendedor e se sinta mas eu sou autônomo. Autônomo não, bicho. Tu tá trabalhando 75% do que tu faz, 25% do que tu faz por dia, tem uma empresa lá no Vale do Silício. E te dá um gancho, não sei o que, tu não pode reclamar, etc e tal. Não tá bem. É preciso, inclusive... Eles mesmo criam essa relação mais óbvio, patrão, né? Óbvio. Assim, bem... Mas é uma relação patrão. É uma relação. É claro, óbvio. E é preciso a gente... entender que acabou de chegar para mim o livro do Yanis Varoufakis, foi primeiro-ministro da Grécia. Ele tem um livro que é chamado Tecnofeudalismo, o fim do capitalismo. Ele acha que o capitalismo acabou, hoje que existe o tecnofeudalismo, e onde os senhores feudais são os donos das Big Techs. Né? Vale do Silício, então é Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, etc e tal. Essa história. E de fato, eu não concordo com ele. Estou lendo o livro ainda, não concordo com ele. Mas, de fato, se observar, faz sentido porque hoje... mais até do que o mercado financeiro, ou seja, que os banqueiros, muito mais que os industriais que ficaram bem para trás, as Big Techs, elas exercem um poder mundial e uma influência sobre a gente absurda, através das redes sociais, etc e tal. E eles, imagina, pela primeira... André, os caras estão sugerindo renda mínima universal, pô. Mas... renda social, tipo, o cara emite o cheque e dá, o cara não precisa trabalhar. Mas vai viver cômodo. Quanto é esse cheque? Mas, olha, eu sou a favor de uma renda universal. O problema é que o Musk fala nisso. O Musk, pela primeira vez na história da humanidade, nós temos um ser humano trilionário, não é isso? Ele é trilionário. Ainda não que... é mais, perdeu. Não, a primeira vez agora. Não, mas ele perdeu já o capital, já um pouco. Já não é mais trilionário, já é menos de novo. Mas foi o primeiro. Que é mais ou menos a renda total, da riqueza total de metade da humanidade. É insano pensar que este capitalismo voraz, isso deu certo. Não deu certo. Isso é irracional. Isso não é possível que nós não tenhamos inteligência de tentar rediscutir. Eu não estou preocupado com o nome, se tu tá chamando isso de socialismo, de comunismo, de social-democracia, não sei. Eu só acho que isso é insano, é irracional. Porque ainda tá concentrado, velho. Porque tem 1 bilhão e 200 milhões de pessoas
pessoas que são miseráveis, que vivem com menos de $1 por dia. Porque tem 800 milhões de pessoas que não têm acesso diário à água potável. Opa, então tem algo errado aí. Porque o mundo está em guerras. Porque o mundo se enfrenta. Porque tem xerifes como o Donald Trump, como os Estados Unidos, tentar exercer seu papel imperialista no mundo, como a União Europeia, etc e tal. Agora vai vir a China também, etc e tal. O mundo não está racional. Nós não vemos, André, me parece, um bom momento da humanidade. Ao contrário, nós vemos esquinas perigosas da história. E que cabe a nós. Eu tenho muito orgulho disso aqui de uma pá, mas Marco que deu uma pá, tu vai mudar as coisas. Eu não. Não é que eu vou mudar as coisas. Mas nós, um coletivo de pessoas, de seres humanos conscientes, nós vamos irradiando e vamos ser a diferença que a gente quer ser no mundo. Ora não. Vamos embora. Bora. Valeu, Marco. Obrigado, cara. Pô, André, tamo junto. Obrigado pelo convite. Volta aqui pra gente falar sobre outras coisas. Pô, o papo veio frio legal, né? Depois da campanha, vem aí. Bora. Tá, bora conversar. Bora. Tem muita outra coisa. Eu não posso pedir seu voto ainda porque a gente tá em pré-campanha, mas depois eu vou te pedir. Gente, beijão, viu? Obrigado aí por ter tido paciência pra escutar a gente. Mas eu adorei conversar com o meu amigo aqui. Valeu, tempo que a gente não se via. Aí, pra você que ficou até aqui, muito obrigado, valeu. Se tu ainda não deu like, pô, dá um like aí, cara, paga nada não, meu irmão, de graça, valeu? Agradecer ali o Marco Antônio que tá Marco Jorge. É Marco Jorge. Que tá ali, tem dois mas um é Marco e o outro é Marcos. Isso. Que tá ali na pegada ali, ajudando a gente. Muito obrigado pra você também que ficou até aqui. Valeu, fui. Tchau.